Na tradição judaica, os meninos eram levados ao templo para serem admitidos como cidadãos diante da comunidade judaica. Os jovens se preparavam e apresentavam um texto bíblico que eles deveriam ler, explicar e atualizar para os tempos atuais. Esse ritual se realizava dentro de um grupo de sacerdotes, e se o jovem fosse aprovado, poderia ser um membro ativo na sinagoga. No meio da multidão e dos vários parentes da caravana, o menino passa desapercebido. Seus pais ficaram aflitos e voltaram para encontrá-lo. Quais são as características essenciais desse encontro entre os rabinos e os jovens hebreus? Estamos falando de uma tradição importantíssima. Toda criança, à sua passagem da sua infância para a maturidade, a juventude, algo assim, toda criança era levada ao templo. Novamente, os pais a levam. E ela lá no templo vai fazer um ritual muito importante, que hoje já se chamava sempre Bar Mitzvah, que é a maturidade, que um pouco é a nossa crisma, o nosso sacramento do crisma. O jovem devia se preparar, devia estudar a Torá, devia entender, devia saber ler, e mesmo ler, ele precisava saber interpretar. Por quê? Porque quando ele se apresentasse no templo, diante dos doutores da lei, quer dizer, dos sacerdotes, dos rabinos, dos grandes conhecedores, ele devia ler, e ler bem, e não era fácil ler. Depois que lesse bem, ele deveria explicar. Dizem até que quando a criança é muito bem preparada e é muito apaixonada pela Torá, ela não lê, ela canta o versículo lá. Bom, tanto o sacerdote podia deixar a criança escolher antes, como podia na hora falar, não, o texto é esse, você não pode. Aí ela tinha que ler em voz alta, como se estivesse proclamando na sinagoga, no templo, e depois ela precisava explicar para eles, satisfatoriamente. Era um exame. Uma vez que Jesus vai ao templo, ele se coloca lá diante dos doutores da lei. E ele começa a ler e explicar as Escrituras. Pelo menos fala explicar as Escrituras. E ele explicava de tal forma maravilhosamente bem, o Espírito Santo, a sabedoria divina que estava em Jesus, que os sacerdotes se encantaram. E ele mais explicava, eles mais perguntavam e iluminavam, e os sacerdotes ficavam extasiados. Bom, nessa história toda passaram as horas, sei lá como que aconteceu, passaram as horas, uma vez passadas as horas, voltaram para casa, devia estar anoitecendo, porque era aquela caravana a pé. O senhor deve se lembrar, nós fizemos essa cena no filme de São José, o bom carpinteiro, que o senhor fez o papel de José, lembra? Eles estão indo, onde está o menino, onde está o menino? Porque o menino tinha ficado lá no templo. O menino tinha ficado lá no templo, discutindo com os doutores da lei, conversando com os doutores da lei. Imaginem a agonia de Maria e de José, imaginem a agonia dos pais, onde está o nosso filho? Onde está o nosso filho? E Maria guardava essas coisas no seu coração. Voltaram e encontraram o menino fascinando os doutores da lei, os sacerdotes, os rabinos. Tudo isso Maria guardava no coração, porque se ele sabia tantas coisas, tinha a sabedoria divina, mas se ele sabia tantas coisas, tinha a mão e o coração de José e de Maria. Basta ler o filme lá, São José o Bom Carpinteiro, que José está ensinando para os filhos sobre a Torá. Vamos educar os nossos filhos como Maria e José educaram. Eis que vos anuncio uma grande notícia. Nasceu em Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. Hoje é dia de festa e alegria. E como aqueles simples pastores, nos apresentamos diante da manjedoura do Senhor para contemplar a salvação da humanidade. Natal
é vida que nasce. Natal é Cristo que vem. Por isso nós somos a sua família e a nossa casa é Belém. Feliz Natal a todos.